Bom dia, queridos alunos dos sétimos anos. Bom dia, queridos papais. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos. Entramos numa nova fase, numa nova etapa da nossa aprendizagem. E hoje, pela manhã, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para o mundo das formas geométricas. No nosso dia a dia, no ambiente onde nós estamos introduzidos, existem diversas formas geométricas e formas estas interessantes. Gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas formas que estão aqui na lousa. O prisma. Nós temos também uma pirâmide de base quadrangular. Nós temos também uma pirâmide de base triangular. Nós temos um cone e nós temos um cilindro. Existem outras formas geométricas que nós conhecemos como poliedros de Platão. E eu montei algum deles aqui para que vocês possam conhecer. Da esquerda para a direita, nós temos o tetraedro. Nós temos o cubo, que é mais conhecido entre nós. Nós temos o octaedro. Nós temos o icosaedro. E também nós temos o dodecaedro. Essas formas abrilhantam o mundo da geometria. E hoje nós vamos conhecer algumas propriedades interessantes dessas formas geométricas. Gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para uma propriedade importante dentro da geometria. Nós temos dois exemplos aqui. Nós temos o cubo e nós temos um prisma de base triangular. Eu tenho o cubo formado em si e eu tenho dois exemplos de planificação desse cubo. A planificação é um desenho que é feito antes para que se possa estudar todas as suas particularidades e propriedades desses sólidos. E aqui nós temos dois exemplos bem clássicos e claros aí. O cubo, nós temos dois exemplos de planificação desses cubos, eles numa forma em desenho, antes de se tornarem a figura em si. E nós temos um prisma de base triangular também, e a sua planificação é uma parte importante de nossos estudos. Você vai observar os sólidos, você vai observar as formas geométricas, os poliedros, e nessa observação você tem que encontrar as suas planificações. Dentro das formas geométricas, nós podemos também separar as formas geométricas das seguintes maneiras. Nós temos os poliedros, que são aquelas formas geométricas que têm todas as suas superfícies planas. E aqui nós temos dois exemplos. Nós temos o cubo, que tem todas as suas superfícies planas, e nós temos o prisma, que também tem todas as suas superfícies planas. Nós temos também os corpos redondos. Eu tenho aqui dois exemplos de corpos redondos, o cone e o cilindro. Embora eles tenham alguma parte plana, em seu todo eles têm parte circular, redonda, oval. Então a diferença entre essas duas formas geométricas uma é o poliedro, que tem todas as suas superfícies planas. Numa linguagem mais simples, os poliedros não rolam. No máximo, ela se arrasta em cima de uma superfície. As figuras, os poliedros, se arrastam em cima de uma superfície. Já os corpos redondos, embora tenha alguma parte que seja plana, eles, em sua maioria, em seu todo maior, têm partes redondas, então eles podem rolar. E nós temos dois exemplos aqui, o cone e o cilindro. E para finalizar a nossa aula, não que o que nós vamos observar agora seja menos importante, é tão quanto importante, mas vocês já viram em outros anos de estudos, por exemplo, eu estava ajudando a Rebeca, minha filha estuda no terceiro ano A na parte da tarde, infantil, né? A parte infantil, e no estudo dela, dessa semana, ela tinha que determinar a quantidade de vértices,
faces e arestas nos sólidos. Vocês já estudam isso já faz tempo. É só para afirmar a aprendizagem. Dentro dos sólidos, nós podemos encontrar o número de vértices, o número de faces e o número de arestas das formas geométricas. Eu tenho um exemplo do cubo. O cubo tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. E eu tenho este prisma aqui, que ele tem 12 vértices, ele tem 8 faces e 18 arestas. E aqui, para facilitar aqui, caso vocês tenham esquecido, os pontos de encontro das retas são os vértices. As retas que se encontram com os pontos nós chamamos de arestas. E o número de lados da figura nós chamamos de faces. Então, o quê? Nós temos os pontinhos pretos em cada figura que nós chamamos de vértices. As retas em azul nós chamamos de arestas. E cada lado que forma essa figura nós chamamos de faces. Nós temos o mesmo exemplo aqui nesse prisma. Os pontos em preto são os vértices. As retas em azul são as arestas. E os lados que formam este prisma são chamados de faces. E aí, existem algumas figuras tridimensionais que é mais difícil a gente visualizar. O número de vértices é o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Existe alguma regrinha que facilita isso, professor? Existe uma regrinha sim. Depois que a figura estiver lá montada e que você tiver que encontrar o número de faces, o número de vértices, o número de arestas, para saber se você encontrou os números corretos, existe uma regrinha. Qual é a regrinha? O número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas tem que ser igual a 2. Se não der 2 no final, porque você errou ou o número de vértices, ou o número de faces, ou o número de arestas. Vamos ver? Olha só, eu tenho no cubo 8 vértices, 6 faces, 8 mais 6 é igual a 14. Menos a aresta, que é 12, sobra 2. 8 mais 6, 14. 14 menos 12 sobra 2. Da mesma maneira no prisma aqui, 12 vértices mais 8 faces, nós chegamos a 20. Menos o número de arestas, que é 18. 20 menos 18 é igual a 2. É isso aí, pessoal. Nós encerramos a nossa aula desta semana. É muito importante que você, em casa, aí, assista as videoaulas, no caso, a videoaula que vem falando do nosso conteúdo dessa semana é sobre formas geométricas, poliedros, corpos redondos, as planificações dessas formas geométricas, o encontro do número de vértices, faces e arestas. Você tem que focar no estudo dessa semana, nesta aula, para que a gente possa avançar em nossa aprendizagem. Vamos nos despedir aqui e até a próxima semana que vem, até a próxima aula. Um abraço para todos, já estou com saudade de vocês. Essa é a grande verdade. Tchau!